Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos reunidos no Centro Espírita Ana Prado virtual. Em razão, todos sabem, de uma pandemia que assola o planeta. Mas Jesus é misericordioso e Ele permitiu que nesta noite, que neste dia, possamos nós reunirmos-nos pelas estradas da tecnologia. Pai Santíssimo e bom, a nossa gratidão por este instante. Derrama, Pai misericordioso, tua luz sobre nossos corações. Ilumina-nos, dá-nos força, coragem para vencermos os momentos de dificuldades sobre o mundo e que afeta a todos nós. Ó Criador da vida, em nome do Senhor Jesus, protege-nos, ilumina-nos, dando-nos a coragem e a força para continuarmos a nossa encarnação. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, nós iremos estudar um assunto maravilhoso. Aquele que se eleva será rebaixado, que se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 3 a 6. Fala o texto a respeito da humildade. Jesus sempre foi muito claro ao falar sobre a humildade. Se outros assuntos o mestre falava por parábolas, mas a respeito da humildade, Jesus sempre deixou tudo bem claro para nós, como condição essencial, portanto, para que pudéssemos evoluir e nos tornar espíritos felizes. Mas, aproveitando o momento, gostamos muito dos poetas e das poetisas, porque os poetas e as poetisas conseguem extrair as dores e as alegrias dos homens de uma forma muito singular. E nós temos um soneto de Alta de Souza, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E assim ele diz: agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura, repara aqui e além a desventura, caminha o léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis um minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Eis, portanto, irmãos e irmãs, nestes momentos em que a terra, em que o próximo tanto precisa de nós, vamos
trabalhar pelo outro, fazendo o melhor possível. Pois bem, dando continuidade aos nossos estudos, vamos relembrar algumas passagens em que Jesus deixa bem claro, de forma clara e cristalina para todos nós que vivemos neste mundo, os princípios da humildade. Vejam bem, quem é o maior? Os discípulos reunidos perguntaram a Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde: Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Isto está em Mateus 18, de 1 a 5. Em outro episódio, a mãe dos filhos de Zebedeu, quer dizer, a mãe de Tiago e de João, pergunta para o mestre que se ele pode permitir que os seus 2 filhos, um se assente à sua direita e o outro se sente à sua esquerda. Jesus, pacientemente, responde. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para junto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Assim não deve ser entre nós. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Em outra passagem, Jesus nos diz: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar. E ele conclui: porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Eis, portanto, irmãos queridos e irmãs, como Jesus deixou de forma clara para os seus filhos, para os homens, o que significa a humildade no aperfeiçoamento dos nossos espíritos. Disse ele: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espíritos são os humildes. Portanto, bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Disse mais Jesus: se quiseres viver uma vida feliz, de felicidade, te transforma em uma criancinha. Pois bem, por que Jesus utilizou a criança? A criança, meus irmãos, tem o coração puro. A criança não alimenta o sentimento de superioridade de um sobre o outro, ou de infalibilidade dos seus atos, de sua alma. E quando nós pensamos que tantas vezes nós agimos
no sentido de sermos sempre melhores do que o outro. Quantas vezes nós já não agimos assim em nossa vida? Queremos ser os maiores, queremos ser os melhores. E para isso, quantas vezes nós pisamos no coração do outro? Outras vezes, irmãos, nos consideramos infalíveis. Somos cheios de infalibilidade. E quando falhamos, muitas vezes entramos em depressão profunda. E aí Jesus pede que nós nos tornemos como crianças, com calma, cheios de pureza e de humildade em nossos corações. Eis o Mestre trazendo estes princípios para que possamos ser felizes. E diz mais: aquele que se eleva pode ser rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Mais uma vez, Jesus nos chama a atenção do princípio da humildade que reina em todos os mundos. Não podemos evoluir com arrogância. Não podemos dar um passo adiante na escala infinita da evolução espiritual se continuarmos orgulhosos, arrogantes, deixando de lado esta virtude que é a humildade. O Espiritismo vem nos mostrar e comprovar o que o Mestre nos deixou. As vozes dos Espíritos nos têm informado que muitos dos grandes do mundo, poderosos, cheios de títulos, de grandeza, ao desembarcarem do plano espiritual pela morte, chegam como náufragos, porque esqueceram de cultivar as virtudes e se tornam no mundo espiritual bem pequenos, bem pequenininhos. Os grandes da terra, cheios de títulos, riquezas, título de nascimento, sobrenomes complicados, sangue azul, como acham, quando desembarcam na pátria real, chegam como náufragos. Ao passo que muitos pequeninos na terra, mas que cultivaram a virtude da humildade, ao desembarcarem na pátria espiritual, se tornam grandes, luminosos, porque levaram consigo as virtudes da humildade e do amor para com o outro. Em outro sentido também, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos, vem nos informar, pelo princípio das vidas sucessivas, pela reencarnação que o Pai nos concede, pelo amor, que muitos dos grandes que pisaram, que humilharam na vida sucessiva, na vida seguinte, colhem amargamente aquilo que plantaram na vida anterior. Portanto, irmãos e irmãs, a humildade
é um princípio que todos nós devemos buscar. Devemos perseguir diariamente. Devemos nos perguntar: será que não estou sendo orgulhoso, me elevando diante dos homens e esquecendo aquilo que Jesus nos recomendou? O Mestre amado foi exemplo para todos nós sobre a humildade. Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se abaixa será elevado. Busquemos, irmãos e irmãs, a humildade como rota de vida, como virtude legada por Jesus para todos nós. A arrogância, o orgulho são males que devemos extinguir, destruir no mais curto espaço de tempo. Nós temos um texto maravilhoso do Emmanuel no livro Vinha de Luz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Esse texto denomina-se Maiorais. Vejam como este Espírito fala a respeito da humildade. E ele, antes, tece um comentário do Evangelho de Marcos. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 apóstolos e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Mas vejam o texto maravilhoso. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argustos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos, sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Mas vejam, ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. E aqui eu lhes chamo a atenção para todos nós, de como a espiritualidade enxerga essa humildade. Vejam o quanto é diferente nas esferas espirituais
em cristianismo puro. Quer dizer, nas hostes de Jesus. Os espíritos dominantes que detêm o mando, são os últimos na recepção dos benefícios. Porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, turbas de operários, cooperadores de culto, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Os espíritos humildes, irmãos queridos, trabalham incessantemente. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio. Isto porque, irmãos queridos, não tenhamos dúvidas de que a humildade ela é irmã siamesa da caridade. Nós não conseguiremos ser caridosos na essência para com o outro, sem termos no coração a disposição de sermos humildes, de sermos irmãos uns dos outros. Assim, a lição do Mestre cala fundo em nossos corações, nos dizendo: filhos meus, cultivem a humildade, combatam o orgulho de vossas almas enquanto há tempo para isto, para que não se tornem náufragos ao desembarcarem na pátria real, para onde todos nós um dia seremos transportados. Pois não há dúvidas, queridos e queridas, de que a vida continua após a morte do corpo físico. Lição maravilhosa, não é? Lição divina, lição do Cristo amado, para todos nós. E, para finalizar, vamos relembrar algo muito lindo, que às vezes nós pouco prestamos a atenção. Lembremos-nos que durante a Páscoa, o Cristo de luz, o governador deste mundo e de tantos outros, lava os pés dos apóstolos, servindo, deixando-nos o exemplo, a luz, o amor que se abaixa humildemente e lava os pés dos apóstolos, demonstrando de forma clara, irmãos queridos, de que orgulho, de que vaidades, de que arrogâncias nada vale. É o mestre de amor nos ensinando. E nestes instantes, irmãos queridos, de
tantas dores no mundo pela pandemia que já ceifou a vida de muitos irmãos. Não tenhamos medo. Exerçamos a humildade e a confiança em Jesus. Não tenhamos dúvidas de que tudo isto, de que todas estas dores foram criadas, plasmadas por nós mesmos. Nós fomos os arquitetos do próprio mal, aonde hoje estamos mergulhados. Mas vai passar. Tenhamos certeza de que vai passar, porque este Cristo humilde é cheio de amor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes campos nos faz repousar. Conduz-nos junto às águas refrescantes e restaura as forças de nossas almas. Pelos caminhos retos e nos leva por amor do seu nome. Ainda que atravessemos o vale escuros das pandemias e dos espinhos da vida, nada temeremos. O vosso amor e o vosso evangelho são o nosso amparo. Preparais para nós a mesa à vista dos nossos inimigos. Derramais o perfume sobre nossas cabeças e transborda a nossa taça. Mas permita, Senhor Jesus, nos reconciliemos com nossos inimigos e que o excesso de nossas taças seja repartido com todos aqueles que precisam, que necessitam nesse momento. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-nos por todos os dias de nossas vidas. E um dia, redimidos, puros, habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Nesse instante, irmãos queridos, fechemos nossos olhos e levemos nossos pensamentos ao Criador da vida, a Jesus, à sua Mãe Santíssima, que nos ampara. Grande Deus, a nossa gratidão pelos ensinos desta noite. Protege-nos, Pai. Protege-nos, Jesus. Abraça-nos, Maria. Pai querido, derramai vossas luzes em nosso lar, em nossos familiares, em nossos corações, para que expulsemos dele, finalmente, as chagas do orgulho e nos permitamos deixar que as flores da humildade o semeiem para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.